Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de julho de 2012, domingo. O verbete é de número 2343. Ele tem 5 páginas, 55 logias e 15 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é bônus do não. A especialidade crescendologia. Quem redigiu o verbete é a nossa grande veterana aí, firme, professora Mabel, que está aí com contrabalanço do Flávio e um ônus do não, que é o Lopes. Tá certo? Para contrabalançar tudo. Definição. O bônus do não é o prêmio, vantagem, lucro, benefício, proveito, logro ou ganho evolutivo, aurido pela consciência lúcida, homem ou mulher, ao posicionar-se com determinação contra fatos, posturas, atitudes e tendências desviacionistas, regressivas, automiméticas, dolosas ou anticosmoéticas, apesar da incompreensão das consciências ignorantes quanto à inteligência evolutiva. Os auto-ortopensenes sobrepujando a média do holopensene grupal. A autopensenização livre de autoculpas. Os acréscimos evolutivos decorrentes da conduta cosmoética. Os dividendos subsequentes ao autoposicionamento antagônico, às seduções temporais e aos aliciamentos paratosféricos. A negação do secundário ocioso em favor da prioridade evolutiva. Os ganhos decorrentes da autofixação ao prioritário. A bonificação evolutiva proveniente do ato de viver no contrafluxo da socim patológica. Os frutos da escolha pelo caminho mais difícil, porém mais rentável. A autodesassedialidade crescente decorrente da contraposição aos algozes extrafísicos. O ato de abortar os acidentes parapsíquicos pessoais e grupais. A heterodesassedialidade. A aplicação da sinalética energética e parapsíquica. A autoconfiança na equipe extrafísica de amparadores. Agora, nós vamos ver aí que nós temos aqui na argumentologia, tem o tópico da caracterologia, com 6 trafares, capaz de inibir a consciência, homem ou mulher, de bancar e desfrutar do binômio ônus do não, bônus do não. Agora, tem também o tópico sobre a taxologia, e que são 7 possíveis categorias de bônus do não. Agora, na remissão, a remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autodecisão crítica, bônus parapsíquico, contrariedade, ganho evolutivo e ônus decisório. O bônus do não resulta da aplicação do autodiscernimento e hiperacuidade nos posicionamentos pessoais críticos, chancelando as autoexclusões evolutivas na consecução da autoproex. Como convive você com o binômio ônus do não, bônus do não? Você sabe aplicar tal binômio na vivência da lei da economia de bens? Agora, a mega análise aqui com João Paulo são 20 itens. Autoposicionamento, benefício, megafoco, exemplarismo, Tales. Contrafluxo, anticorrupção, negação, homem super e pseudo-perda. Assertividade, autoconsciencialidade, autoinconflitividade, evoluciopensalidade e antagonismologia. Autodefinologia, contrariologia, cosmoeticologia, paraprofilaxiologia e discernimentologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é paramateriologia, o argumento é omni-evoluciológico. Eu chamo a atenção aí para essa complementação que nós estamos falando com 5 abordagens.
sobre o assunto. Agora, nós temos aqui, que hoje eu quero mostrar para vocês aqui os dados, nós temos aí o primeiro ano da Reconsciência. Então, a hora que acabar aqui, vai ter uma pequena solenidade, ou evento, ou recepção para vocês, onde eu estou aqui com o inventário do primeiro ano de atividade. É muita coisa que eles andaram fazendo. As atividades do período, as pontuações, muita gente, o povo, o que quer que foi feito, é enorme. São 2 folhas aqui do material todo. E muita coisa que eles andaram fazendo num ano. Levantaram a poeira aí, mexeram com muita coisa. Você quer falar alguma coisinha aí, por favor? Olha, primeiro dizer que nesses últimos 12 meses, né, realmente foi um privilégio em termos multidimensionais. A gente fala tanto de paraconscienciólogo, né? A gente ter a oportunidade em termos multidimensionais de trazer um trabalho, de ter os nossos cursos com consins da CCCI, prestigiando todos os nossos eventos. A gente ficou bastante contente que a gente teve sala cheia. Isso mostra que a CCCI vê a importância e urgência de nós estudarmos, né, a pesquisologia multidimensional. Então foram assim 12 meses de muito trabalho, de muita integração com as outras ICs, com os eventos, com as jornadas. Eu queria convidar vocês a entrar no nosso Face, né, que a gente fez um vídeo especial com toda a retrospectiva desses 12 meses, para as pessoas terem contato com o que a gente trabalhou nesses 12 meses, né? E eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, em termos de sermos mais um grupo dentro das 20 Cs hoje, dessa Proex grupal de todos nós, e dizer que no final da tertúlia a gente tem aí um bolo comemorativo, porque é muito legal também a gente ter essa GESCOM doce, né, de compartilhamento, de convivência, e não tem como não evocar o nosso amigo Loche, né, Loche? Que é a questão da boca livre, porque, veja, a boca livre, digamos, é um texto aí que a gente faz e que isso vinca na nossa autobiografia, né, em termos de... em termos desse momento, né, e lembrar, né, deixar vincado, né. Então, no final, a gente também tem esse bolo para a gente trocar aí, né, nossas experiências. Já pensou? E assim, agradecer, professor Valdo, esse espaço, né, da gente poder falar sobre isso, entregar essas pontuações para o senhor, né, e convidar todos para ver essas pontuações, assim, em termos bem práticos no nosso Facebook, ok? Muito obrigada. Isso aí vai ser logo que acabar aqui. Agora, hoje à noite, nós temos das 18h30 às 20h30 o debate no CEEC. O tema é sinergia, conscienciometria, consciência-terapia para a pedagogia. Os debatedores é o Albert Alves, a Rose Carvalho e o William Klein. Vai ser transmitido online pelo site www.conscius.org.br. Isso aqui é parceria da OIC, da CONSCIO e da Reaprendência. Agora, o local é o CAEC. A sala é 02 EAD. Entende? Educação à distância. Agora, vale a pena vocês pensarem nisso aí, ó. 6h30 aqui hoje. Agora, queria falar para vocês sobre o primeiro Censo Internacional dos Professores de Conscienciologia. Isso aqui é novidade, hein? Olha aí, professores e professoras. Olha aí, vocês precisam agora de participar do recenseamento. Estão fazendo o levantamento para ver quem é que é bicho e quem é que é professor, não é isso? Então, vamos ver os professores aí, aqueles que não são bichos, tá certo? Então, censo. A Reaprendência, Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial e o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística estão realizando o primeiro Censo Internacional dos Professores de Conscienciologia. O censo objetiva retratar a docência conscienciológica com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e à planificação estratégica para seu desenvolvimento e qualificação.
A Repreendência e o ICGE se comprometem com a utilização cosmoética das informações coletadas, respeitando a confidencialidade e a transparência na utilização dos dados obtidos. Todos os segmentos da CCCI, principalmente as instituições conscienciocêntricas, estão convidados a cooperar, divulgando o censo aos seus professores. A pesquisa estará disponível de hoje, dia 1º, até o dia 31 de julho desse mês, nos idiomas português e inglês. Se você é professor de Conscienciologia, participe respondendo as questões do censo através do site www.icge.org.br. Participe. Vale a pena, e todo professor devia participar disso. Agora, eu estava falando aí sobre esse livro, então a turma aí me pediu para mostrar A Mente Louca dos Grandes Líderes Mundiais. Isso é de um psiquiatra que chama Nassir Gaemi. Essa edição aqui foi publicada, para vocês terem uma ideia, em 2012 agora, em Portugal, mas ele publicou isso nos States no ano passado. Agora, esse livro tem aqui umas hipóteses muito avançadas sobre o processo de psiquiatria. Então, a primeira coisa é o seguinte, que ele está tecendo algumas loas à doença mental. Que a doença mental, às vezes, ajuda certas pessoas. Então, é isso que ele quer se empenhar em provar aqui, ao longo do livro dele. Agora, com isso, ele não pretende romancear a perturbação. Mas agora, ele mostra a realidade, como é que é. A anomalia mental significa ter temperamentos anormais. Agora, ele tem muita coisa controvertida que a pessoa precisa estudar com calma. Agora, só para vocês terem uma ideia, rapidinho das coisas, é o seguinte. Ele está falando aí dos dados ali do Grinker, que é o homocrítico. É aquela pessoa que segue uma regra comum. Então, eles acham que o homocrítico é uma das pessoas mais próximas do sadio, da pessoa normal. Mas isso não me convence nada ainda por enquanto, tudo que eu estou falando aqui não. Agora, ele também estabelece crítica aqui na Escola da Terapia Cognitivo-Comportamental, a TCC, que hoje está na ponta, né? Então ele fala o seguinte: esses técnicos creem que a depressão torna as pessoas mais irrealistas do que as pessoas normais. Muitos profissionais da saúde mental, em especial os psiquiatras, rejeitam o realismo depressivo em favor da terapia cognitivo-comportamental. A depressão é como a ilusão. Em dose moderada aumenta o realismo, mas a inexistência ou o seu excesso conduzirão a pensamentos torcidos e delirantes. Essa perspectiva é relevante para todos os graus de depressão, até para os mais graves. A pessoa depressiva não estará no máximo do realismo durante o mergulho no episódio depressivo, e sim imediatamente antes ou imediatamente depois. Antes, muitas pessoas com doenças depressivas sentem-se ligeiramente deprimidas. Não se lhes pode diagnosticar um grande episódio depressivo clínico, mas também não se encontram completamente bem. Depois, quando o episódio grave acaba, algumas ficam com os restos de uma ligeira depressão e ganham ainda mais perspectivas sobre a sua vida. Agora, o que é que se passa? Ele diz o seguinte: a nossa abordagem não patologiza. A saúde é constantemente diagnosticada, mas pode ser vista como limitativa. A doença, por seu lado, é muitas vezes mais proveitosa. Sai dessa. Ora, essa ideia é o inverso do senso comum e de anteriores psicohistórias. Aqui o anormal não é necessariamente um problema. O normal não é naturalmente um benefício. A nova história psicológica, pela primeira vez conscienciosa e claramente, tenta ir para além do estigma da doença mental. É isso que ele quer chamar a atenção. E fala mais alguma coisa nesse sentido. Agora, o que eu vejo é o seguinte: ele estabelece aqui uma série de estudo dos líderes, todos eles com processos mentais.
Então, o negócio é sério, o total de gente que ele aborda, entende? Então, são políticos americanos, é o King, o Gandhi, esse povo todo ele vê com as doenças mentais que eles têm. Então, ele fala o seguinte, uma pessoa que é bem normal, ela é ótima quando tudo está tranquilo, mas ela não serve para liderar quando tem um problema grande, entende? Então, o cara doido é que é o bom líder quando tem problema. Deve ser, então, se a gente for falar nisso, são os criadores de guerra, né? Ele analisa o Hitler, analisa esse povo todo, o Roosevelt, todo esse povo. Agora, o livro é terrível. E aqui eles dizem, a ligação secreta entre a insanidade e a liderança nos momentos mais críticos da história humana. Agora, outro livro que eu recebi aqui, que eu quero agradecer nesse instante, ao Hugo Alexandre, lá de Braga, em Portugal, que me mandou o livro. Esse livro é precioso. São Os Celtas. O livro é em inglês, foi publicado em San Diego pela Lucent Books. Agora, foi publicado em 2001. Agora, é muito interessante, porque ele tem 100 páginas só, mas é cheio de ilustrações, de mapa com a história toda. Então, só da gente ver aqui o que é que os celtas eram na Europa, desde o século VI, antes dessa era nossa, até o século VII. E outra coisa, teve processo de guerra, inclusive com os celtas, em 1746 teve guerra com eles. Agora, ainda existe o processo de celtas, até hoje, na Irlanda, em duas outras partes lá da Inglaterra, do Reino Unido. Agora, ele fala da Botica, que era a chamada rainha guerreira dos celtas. E também no Morrigan, que era a deusa da batalha e da morte. Agora, o que é interessante é que o nome era Morrigan. Morre, para falar de morte. Não é esquisito isso? Isso aí é um negócio para ser estudado. Agora, fala do Vercingetorix, os processos todos que tinha. O problema, por exemplo, da Batalha de Culloden, em 1746, que foi a última que teve. Agora, o processo é Escócia, é Irlanda e Wales, é onde tem mais gente ainda até hoje. Ele fala também do Duque de Cumberland e os problemas todos que tiveram aí com a história toda. Agora, ele está falando aqui que a consciência, o espírito céltico da música e da dança é muito usado no cinema, na televisão, nos shows de televisão e também nas produções da Broadway, até hoje. Isso tudo mexe. Pelo que está falando aqui, que a civilização céltica, na verdade, nunca morreu, nunca desapareceu completamente. Então, eles falam sobre os instrumentos, a música tradicional, que o povo continua falando a língua celta em casa, embora fale o inglês fora. Isso tudo é impressionante a gente ver aqui. Agora, é Ireland, Scotland e Wales. Esse aqui é a base de tudo. O livro é uma preciosidade. O autor é Alison Lassière. Esse livro eu não conhecia, não. Eu agradeço muito aí o nosso amigo que mandou, porque vale a pena a gente ver. Os celtas, de celtas. Entende? Alison Lassière. Alison com 2 L, Lassière com 2 S. Lassière, é tipo francês. Agora, o nome aqui é Civilizações Perdidas, né? Isso é uma coleção lá essa editora é editora erudita dos Estados Unidos, é Lucent Books de San Diego. O livro é como eles falam aqui, geralmente eles fazem o livro que é uma qualidade não ficção para bibliotecários e estudantes. Entende? Para quem faz pesquisa, pesquisador. Você quer ver? Ó, aqui. Val, eu uma vez fazendo uma pesquisa sobre idioma inglês e tal, eu descobri que tem uma comunidade na Argentina, não lembro o local, no sul da Argentina, que tem uma comunidade que eles consideram também descendentes dos celtas. Parece que ainda falam alguma coisa de celta. Agora, geralmente eles usam roupa, uma opção de coisa, né? Tem muita gente ainda.
Aí tem os desenhos, as fotos. Eles vieram de lá, da Irlanda, Escócia e tal, e se estabeleceram na Argentina. Pra cá, pois é. Ainda tem. Tem roupa, o negócio é que esse povo existe ainda. Tem acessórios celtas, roupas celtas. O negócio é sério. Agora, eles estão aí, aqueles celtas. Hoje eu comecei a ver um livro aí, a mesma hora eu senti a presença, eles estão por aí. Agora, gente, tenho uma namorada e ainda me flago tendo certos tipos de fantasias sexuais, no qual às vezes me sinto meio mal ou envergonhado de estar pensando aquilo. É como que surgisse involuntariamente nos meus pensamentos. Não é algo que ocorre com bastante frequência, mas quando ocorre, vejo que não é o ideal para mim. Gostaria de saber que dica ou sugestão você dá para a pessoa começar a superar as fantasias sexuais, pois há alguns anos venho tendo intimamente a vontade de superar essas questões e percebo que é muito importante para mim. A primeira coisa, você tem que julgar os bagulhos energéticos e queimar tudo, principalmente mulher pelada, tudo quanto é tipo. Esse aqui é o caminho. Ele tem 20 anos, é o jeito, começa por aí, acaba com os bagulhos energéticos se você quiser ficar livre disso. E olha bem o que você pensa. A situação toda é essa. Outra coisa, se você tem namorada, isso aí já é uma saída, é uma solução. Não resolve, mas já é uma possibilidade de solução. Agora, a verbetógrafa Mabel, na fatologia, linhas 4 e 5, poderia nos falar mais sobre a bonificação evolutiva proveniente do ato de viver no contrafluxo da socin patológica, como nós vivemos hoje? Só o fato de você ser exemplo para as demais consciências já te traz, por exemplo, uma assistência maior. Então, essa coisa de a gente exemplificar o melhor numa sociedade que está pior, traz o quê? Traz uma calmia, traz assistência, traz uma autopensenidade mais homeostática. Enfim, a pessoa, ela consegue, a partir disso, sobreparar a doença, né? Porque nessa dimensão intrafísica aqui, a gente tem muita patologia, não é como nas comunidades mais avançadas, nas comunexes. Então é aqui que a gente tem que falar mais não. A gente fala mais não, provavelmente, no intrafísico, nessa dimensão, do que numa comunex mais avançada, justamente porque aqui há mais doença. E aí a pessoa se coloca num outro patamar, e ela sobrepaira aquela realidade doentia. Isso já é um benefício pessoal. Nas linhas 6 e 7 lá da fatologia, a autoconsciência quanto ao valor evolutivo dos bônus do não vem dos nossos cursos intermissivos. Eu acho que vem da reflexão, vem da racionalidade, vem do discernimento e até certo ponto também vem do curso intermissivo, claro. Está perguntando, isso é tema das aulas ministradas? Professor, isso é tema das aulas ministradas? Eu não sei. Fale-nos, por gentileza, do saldo positivo da ficha evolutiva pessoal. O saldo da ficha evolutiva pessoal nesse nosso tema do bônus do não é que cada não positivo cosmoético que a pessoa faz, ou seja, cada omissão superavitária já traz uma marca positiva na fé pessoal. Então ela vai somando, o somatório dessas omissões superavitárias melhoram a ficha evolutiva de qualquer pessoa. E é por isso que eu coloquei isso como o último item, né? Eu estava falando, nessa dimensão, muitas vezes melhorar a ficha significa dizer não. Não necessariamente só dizer sim, mas dizer não. Agora, fatologia, página 8, 7ª linha. Poderia comentar o descarte da opinião pública? Esse foi um dos maiores gargalos que me impediam de crescer consciencialmente. Atualmente eu estou dando elegantemente uma banana technique para a opinião irrelevante e muita gente ignorante que desconhece profundamente a inteligência evolutiva. Esse está se libertando. Esse está se libertando. É o não libertador, né? Esse descarte, ele acontece ao longo do caminho da maturidade da pessoa mesmo. Ela vai ficando mais madura e ela chega um momento que ela percebe que, na verdade, só ela vai responder pela autoevolução. É como a gente fala aqui na Conscienciologia, na hora da dessoma, a pessoa está sozinha. E é ela que vai responder por aquilo que ela fez, não fez, deixou de fazer. Então, essa opinião pública ela é boa no sentido assim, vamos ver o que os outros pensam sobre o assunto. Mas a decisão, ela tem que ser íntima, tá? E é por isso que eu coloquei aqui na definição que às vezes há uma incompreensão de certas consciências quanto às nossas escolhas. Não é todo mundo que vai entender.
E também a gente não deve achar que tem que entender. Né? Há divergência de opiniões, isso é extremamente natural. Essa coisa de querer agradar sempre também é baratrosférico. A gente não vai agradar nunca a todos, porque se a gente agradar um dia a todos, nós vamos estar na baratrosfera, provavelmente. Então, veja, o falar não e o descartar essa opinião pública faz parte do serviço da autoevolução. Só que o que a gente vê culturalmente falando, por exemplo, pegando aqui o país que a gente vive, que é o Brasil, falar não culturalmente é uma coisa muito difícil. O país não foi educado, a cultura brasileira é muito mais do jeitinho do que a verdade exposta. Então, até certo ponto, a mesologia nossa não nos ajuda nesse sentido. Por exemplo, os norte-americanos, eles têm outros trafares, mas esse trafar deles é menor. Eles se posicionam com mais clareza. O povo anglo-saxão, em certos aspectos, eles são mais assertivos. Não quero, não gosto, não vou, não faço. E a gente fica meio melindrado às vezes, né? E a gente precisa superar essa nossa carga cultural, que vem um pouco da religião mesmo, vem um pouco do coronelismo, vem um pouco da nossa política brasileira, da educação às vezes que a gente recebeu, e dar não para tudo isso também, para a gente poder falar mais não. Então você tem que dar não a essa carga cultural para a gente poder falar mais não quando necessário. Mabel, aqui na página 8, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, você fala o ato de não confundir posicionamento discordante com acepção de pessoas. Esse é o binômio admiração e discordância na prática, né? Nós podemos ter ideias contrárias a uma determinada pessoa, mas não necessariamente a gente agora vai excluí-la do grupo, não é? Então, isso não é sempre que acontece na prática. É muito comum a gente ver pessoas com pensamentos divergentes que viram a cara um para o outro. Porque pensam diferentes, porque têm ideologias antagônicas, enfim. E não deveria ser assim, né? O ideal era que a gente tivesse esses pensamentos divergentes, esses valores divergentes, mas que as pessoas continuassem vivendo em uma certa harmonia dentro de um determinado grupo. Porque até certo ponto, ainda bem que as pessoas pensam diferente. Imagine se todas pensassem igual, a evolução ia ser mais difícil. A não ser, como eu disse, em comunecos mais avançados, que o holopensene já está mais equilibrado. Mas aqui nessa dimensão, não. Então, aprender a divergir do outro, sem virar a cara para o outro, é o princípio da mega fraternidade. A pessoa está começando a sair do egoísmo maior e entendendo o ato de aceitar o outro. Esses dias a gente estava falando na tertúlia, até o Loche comentou, como é difícil você, por exemplo, incluir no seu holopensene o serial killer ou o pedófilo, né? Como é difícil atender essas consciências. Mas esse é o caminho da fraternidade, né? Você vai ajudá-los, você discorda 100%, 200%, 1000% daquela consciência, mas você não exclui, porque a assistência, ela passa por esse caminho, né? Que é caminho da inclusão e não da exclusão. Embora... Então não pode assar o achade. Tá exatamente. Tem que aguentar. Deixar em banho-maria. Assar o achado. Tá certo? Agora, eu acho que isso é um caminho difícil. É um caminho que a gente vai trabalhando à medida que vai diminuindo um pouco esse egoísmo e chegando naquilo que o professor Walter tem falado muito, né, na transafetividade. Por exemplo, não fazer nenhum tipo de acepção, de modo algum, a nenhum tipo de pessoa, já é a transafetividade, né? Então você tem aquele fraternismo maior por todo em qualquer pessoa e indiscriminadamente, independente do nível evolutivo dela. Eu acho que esse é o caminho da maturidade. Senhora Mabel, na página 9, em Principiologia, a minha pergunta tem a ver com isso que você está falando agora. Tem como relacionar os dois últimos princípios, que é o princípio se não presta, não adianta fazer maquilagem, com o princípio da convivialidade sadia? Existe uma conexão entre esses dois princípios, né? Então, o princípio se não presta, não adianta fazer maquilagem, é justamente o ultimato que você dá perante aquilo que não serve. Se não serve, não serve mesmo, é isso? Não adianta fazer maquilagem. Então, veja, você dá um não, você dá um basta, você dá um corte. Você elimina aquilo da sua vida. Agora, isso, dentro da convivialidade, você elimina o que não serve, mas você não vira a cara para a pessoa.
Você pode até se distanciar e você vai evitar amizades sociais. Por exemplo, não é muito lógico, no meu ponto de vista, agora nós ficamos aí batendo papo numa roda de cerveja com traficante. Não tem lógica nenhuma uma situação dessa. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas também nós não vamos excluí-lo do mapa e transmigrá-lo automaticamente sem tentar entender a consciência. Então existe um limite, que é o limite do acompliciamento e o limite da fraternidade. Entende? Então, você não fazer acepção de pessoas não significa também que você vai beber cerveja com o marginal. Tá certo? Então, mas você vai assisti-lo. O problema é de assistência. Você compreende aquela consciência e, se for possível, você vai ajudar de alguma maneira. E, às vezes, essa ajuda é falando não. A melhor ajuda, às vezes, para um tipo de consciência dessa é justamente você desancar. É a cosmoética destrutiva. Mas veja, isso não é também acepção de pessoas. Cosmoética destrutiva não é fazer acepção de pessoas, mas é você colocar os limites dos posicionamentos pessoais. Então está dando para entender como o problema de acepção de pessoas é um problema de afetividade. Até não é bem afetividade, é mais do que isso, é de racionalidade. Entende? Não é você não excluir, não ter ódio, não pensar mal, não querer mal daquela pessoa só porque ela é assim. Mas aí seria mais um movimento da própria consim, porque quando você tem um posicionamento mais assertivo, você, inevitavelmente, você acaba se isolando de determinados grupos. Sim, isso faz parte. Faz parte da natureza, mas isso não é acepção. Isso é acepção? Ou pode ser se você tiver raiva da pessoa, se você quiser o mal daquela pessoa, se você não quer nenhum tipo de contato com aquela pessoa. Olha aqui, nós somos da Conscienciologia, que é um negocinho avançadinho, sabe? E a gente está fazendo um bar que é aberto para todo mundo. No duro mesmo é o maior bairro da Trifon, da Tríplice Fronteira, esse nosso. Eu acho que precisa estudar mais essa palavra acepção. O que acepção quer dizer de acepção de pessoas? E o que quer dizer evitação? São coisas diferentes, parecem iguais, mas não são. Evitação não é acepção. Nas mensagens espíritas tinha muita mensagem falando sobre acepção de pessoas. Eu recebi, o Chico recebeu, tem muita mensagem por aí falando nisso. Dá muito valor disso no movimento espírita. Sério, né? Porque aí é a base da intolerância, a base das guerras, é a base dos fanatismos. E outra coisa, lá é cheio de gente que faz acepção. Faz acepção de pessoas, né? Mabel, Oi. Duas perguntas. Primeiro, por que o tema central é neutro, não é homeostático? E segundo, na antonimologia, você botou o bônus do sim. Você não botou o ônus do não. Onde que entra o também ônus poderia, do não? Não, poderia também entrar o ônus do não. É que eu acho que o ônus do não, eu vejo mais como sinergismo do bônus. Também é antagonismo. É muito importante. Mas está muito bem selecionado. Eu quis entrar pelo sinergismo, porque eu acho que todo bônus do não, ele tem um ônus anterior. Para você chegar no bônus, você tem que ter um ônus. O ônus viria antes. O ônus vem antes do bônus, entende? Então, eu poderia ter realmente colocado o ônus do não. Mas se você olhar o encaminhamento do verbete, vai chegar lá no final, na questionologia, e eu vou caminhando e falo assim, como convive você, leitor, com o binômio ônus do não, bônus do não. Então, veja, todo bônus requer um ônus. Então eu vejo os dois muito próximos e eu quis dar esse destaque. Não que não tenha um antagonismo, porque tem, tá? Mas o meu modo de encaminhar o verbete foi isso. E bônus do sim é o lado da economia de bens, que eu também vi no verbete terminando assim, ó. Vamos voltar lá na pergunta. Você sabe aplicar tal binômio na vivência da lei da economia de bens? E aí essa lei da economia de bens é isso, você fala não para o menos prioritário, mas aí obrigatoriamente você tem que dizer sim para o melhor. Por isso que eu coloquei o bônus do sim, né? Se você só faz o bônus do não, é meio caminho, mas depois disso você tem que fazer o bônus do sim. Eu disse não para isso, mas eu disse sim para uma série de outras situações que são mais interessantes do ponto de vista evolutivo, por exemplo. Né? A princípio ele deveria dizer não. Exatamente. Como eu deveria dizer não? Não.
Eu não entendi bem a economia de bens. A economia de bens é assim, ó. Você sabe a lei da economia de bens? De tantos bens, qual é que você vai escolher? Então, por exemplo, vamos pegar aqui na CCCI. Você tem quantas ICs? 19, 20? 19 e 20? 19. Você tem 19 ICs. São todas positivas, evolutivas, interessantes e por aí vai. Qual você vai escolher? Você vai dizer sim para alguma delas. Dentro da economia de bens, são todas muito boas, mas existe uma que no seu caso é prioritária. Para essa você disse sim. Se você disse sim para essa, para as demais você disse não. Não existe como dizer sim sem dizer não para alguma coisa, porque a gente não pode ter tudo. Entendeu? Tanto é que eu fiz um jogo aqui, assim, uma explicação na página 11, na farturologia, eu mais ou menos digo isso, né? A gente não é somente saber dizer não, mas também saber dizer sim, para o melhor e mais rentável do ponto de vista proexológico, dentre as várias opções evolutivas disponíveis na comunidade. Entendeu? Aí já é o bônus do sim, que exige um bônus do não, um ônus do não. Mabel, obrigado. Aqui no ar, Renato. Eu entendi aí o que você quis dizer, agora, eu concordo com ele ali, essa expressão economia de bens, ela para mim soou meio esquisita. Eu acho que essa aí é a escolha do melhor, ou do prioritário, não é isso? Isso chama lei, se você, não sei se você já leu nos 700 experimentos, existe um capítulo que chama Lei de Economia de Males, e existe um outro que chama Lei de Economia de Bens. É um capítulo dos 700 experimentos, que dizem assim, ó, a Lei de Economia de Males, exato, não é economizar, tá, gente? Não, olha só. A Lei de Economia de Males diz assim, dos males, o menor. Então você tem uma série de situações que são péssimas, você vai escolher a menos pior. Isso é a Lei de Economia de Bens. A lei de males, perdão. A lei de economia de bens você tem várias situações extremamente positivas. Dos bens, o melhor. Exato. Você não pode ter tudo. Então, dos bens, o melhor. Existe também o ônus do bem. Por exemplo, se você vai no bico do Adélio, você precisa ter cuidado. Senão... Agora, não tem lógica. Adélio, não tem lógica? Tudo isso nós temos que pensar. O problema aí é o jogo das ideias do lado do outro. Ela está julgando muito bem com as contraposições, os contrafluxos, os antagonismos. Os antagonismos, está perfeito. É antipodia. É antipodia. Está julgando bem com isso, para ficar claro. Entende? Não sei se ficou claro. O Adélio, por exemplo, entendeu tudo. Tem mais uma pergunta. Não, é só ia ajudar, mas já entenderam, tá beleza. Pois mas, Mabel, na página 9, pois não. A Principiologia, eu já tinha aqui ouvido falar, mas eu não tive oportunidade, queria que você esclarecesse mais o princípio da prioridade compulsória. Tá, o princípio da prioridade compulsória é aquela prioridade máxima, aquela que você não tem como fugir. Por exemplo, vou falar uma prioridade super boba nossa, é respirar. Ela é compulsória, tá? Se você não respirar, você dessoma, e eu também. Então, na vida, existem prioridades que são compulsórias, que não tem como tirar o corpo fora. E é nesse sentido que eu coloquei aqui. Para toda prioridade compulsória que eu abraço, provavelmente eu vou falar não para outras. Porque é sempre uma escolha. A vida é uma eterna escolha. Então, veja, se há prioridade compulsória, provavelmente eu vou ter que falar não para outras prioridades menos prioritárias. Está claro isso? Está claro. E nessa questão aí da prioridade compulsória, você acha que é sempre a própria, ou geralmente a própria pessoa que tem que decidir isso aí? Não? Eu acho que sim, sabe, Renato? Por o seguinte, é a pessoa que sabe aonde o calo aperta. É a pessoa que sabe, por exemplo, aonde ela tem mais comprometimento. É a pessoa que sabe aonde a responsabilidade dela é maior.
É a pessoa que sabe, por exemplo, quais foram os aportes que ela recebeu nessa vida para poder retribuir. É a pessoa que sabe os megatrafores que ela tem também para poder retribuir. Então, veja, isso é uma decisão quase que íntima, em função da realidade. É claro que existem ambientes, existem situações que nos ajudam para descobrir isso. Por exemplo, a Conscius ajuda nisso no conscienciograma, a Apex ajuda nisso no estudo da PROEX. Mas veja, a decisão daquilo que realmente é prioritário é a pessoa que tem que saber. Não, uma coisa muito séria. Por exemplo, uma pessoa nasce, o nome dela é renascido, Renato. Ele pode se transformar, com o passar do tempo, num velho. Esse velho pode ser velhusco, que todo mundo gosta dele, mas ele é velho. E pode ser velhaco. É uma prioridade. Isso acho que explica bem. Não é isso? Não tem nada a ver com você. Mas, ó, Renata, essa sua pergunta é interessante, porque vamos ver se eu vou confundir um pouco mais, ó. É a partir dessa pergunta que a gente usa a economia de males e a economia de bens. É a partir da decisão íntima da pessoa, daquilo que é prioritário para ela, que ela vai aplicar os nãos no dia a dia dela. Então, se aquilo é prioritário e o resto não é prioritário, ela vai dizer não para o resto. Pode ser que aqui para o Flávio, para o Loche ou para a Malu, não, é diferente. Ela vai dizer não para outras coisas e eu vou dizer sim, e assim por diante. Estou dizendo na economia de bens, tá? Então, se a gente não tem essa bússola intraconsciencial, a gente vira Maria vai com as outras. Não tem um rumo a tomar, porque eu não tenho, vamos dizer, um norte pessoal das minhas escolhas, tá? Então, a pessoa vai chegar no fim da vida, eu acho que uma pergunta boa é assim, ó, do que eu me arrependo de não ter feito? Aquilo que dá, vamos dizer assim, que cala mais dentro da pessoa, provavelmente está mais próximo das prioridades compulsórias que ela tem do que outras coisas. Meu, o autoabsolutismo entra aí na ordem do dia, dentro desse contexto, porque o autoabsolutismo meu é diferente do de outra pessoa. Quer dizer, há coisas que para mim já estão interditadas ad infinitum. Para outra pessoa, elas estão perfeitamente permitidas dentro da faixa, dentro daquele nível, daquela frequência, aquela sintonia que a pessoa se encontra hoje. Então não adianta ficar querendo forçar para um lado ou para o outro. Há uma leniência, uma complacência de um lado, que ela é insuportável no meu caso, mas para outra pessoa ela é perfeitamente compreensível. Exatamente. Um tem um seguro maior numa área, outro tem seguro menor. O outro seguro já não cobre, já venceu a validade há muito tempo. Então tudo tem que ser estudado. Cada caso é um caso. Por isso que é um assunto absolutamente intraconsciencial, né? Mabel? Pois não. Você pode, por favor, comentar o ônus do bônus do não e, em sequência, ali na sequência, a recusa providencial abrindo novas frentes proexológicas? Então, olha, o ônus do bônus era mais ou menos o que eu estava tentando aqui explicar para os lábios, que eu não sei se eu fui clara. É que para você chegar no bônus, ou seja, para você tirar proveito do não, você pagou um preço, que é o preço de falar não. Todo não, quando é um não assim, vamos dizer, contrário à massa humana, ela tem um preço. O preço de você ser, entre aspas, o antipático, o preço de você ser o diferente, o preço de você sempre dar o contra, enfim, e por aí vai. Existem vários ônus. Esse preço, quando muito bem pago, pode trazer o bônus, que é justamente o que você ganha pelo seu posicionamento cosmoético. E outra coisa, até homem super tem preço. Claro, é o que quem sabe tem mais preço. Só tem preço. Não, o que é engraçado é isso. Você não está fazendo nada, você paga para não fazer. Você paga porque não está fazendo. É isso que tem que pensar. Que é um paradoxo. Você entendeu, Renato? É o paradoxo do preço pago. Talvez seja, para certas pessoas, o maior preço é o homem super. Por quê? Ele às vezes tem tendência para aquilo, ele gosta daquilo, e ele tem que fazer reciclagem, não é fácil. Ele tem que evitar segurar a adrenalina. Oi, não era assim, Malu? Oi, não. E aí você perguntou, a recusa providencial abrindo novas frentes proexológicas. Porque assim, se a pessoa recusa, por exemplo,
a um convite que é desviacionista, se ela recusa a um comportamento errôneo, se ela vai acumulando uma série de coisas, ela deixa espaço intraconsciencial, holopensênico e da vida propriamente dita para chegar novas coisas mais positivas e, às vezes, mais dentro da PROEX. É muito comum, hoje em dia não tenho escutado mais, mas quando a gente estava no Instituto no Rio de Janeiro, e tinham muitas pessoas indo para o Rio, foi um movimento migratório, né? O Brasil inteiro indo para o Rio de Janeiro, lembra disso? E eu lembro das pessoas chegando e falando assim, não, quando eu pedi demissão, me deram o dobro de salário, me ofereceram 3 vezes mais. E a pessoa disse não. Então, veja, essa recusa abriu possibilidades na vida dela de fazer coisas extremamente mais prioritárias, novas, evolutivas. A maior prova disso que eu usava muito era o Wagner Alegretti. Ele era um exemplo. Ele estava recebendo tanto. Então, eles iam dobrar o salário dele. Ele dirigiu uma série, inclusive, de engenheiro lá dentro da firma. Aí, o que ele fez? Ele saiu de lá para ficar numa posição que seria metade do salário inicial. Quer dizer, ele perdeu, na verdade, 400%. Mas olha só, vamos pegar o caso... emancipado para poder fazer o que ele pensava. Mas, pessoal, o Wagner é um exemplo para nós todos. Mas, professor, nesse caso que você está trazendo o Wagner, olha, ele recusou, mas olha hoje ele, abriu novas frentes proexológicas para ele. Aquele não, que aos olhos de uma pessoa que não entende de inteligência evolutiva pareceria ser uma burrice, na verdade, do ponto de vista evolutivo, quem sabe foi um dos melhores não que ele deu. Porque você sabe que o negócio era tão sério que eu chamei ele lá em casa, na mesa lá, dei um jantar para ele, para conversar o negócio com calma. E todo mundo que tinha interesse naquilo. Assim, Wagner, eu quero saber o que você está fazendo. Se isso não é uma tolice, se é uma coisa inteligente. Ele me convenceu na hora. Tudo pensando o negócio lá na frente. Isso é impressionante. O caso dele, eu usei durante muitos anos para mostrar. Olha o exemplo do Wagner. É um dos exemplos que a gente tem aí para ver essas frentes proexológicas que podem abrir. Ele tinha um cargo fora de série, a função dele, com aquele monte de gente. Mabel, vou fazer uma perguntinha ainda indo nessa linha que vocês estão debatendo aí, e falando lá na página 9, na neosinapsologia, que você fala as neosinapses decorrentes da renúncia cosmoética, né? Uhum. Dentro da sua experiência, que mudanças no temperamento da pessoa ocorrem, que neosinapses ocorrem, que ficam visíveis na mudança do temperamento da pessoa quando ela começa a dizer não? Eu acho que ela começa a trabalhar melhor o código pessoal de cosmoética. Se for no caso, estou falando do lado positivo, como você está me perguntando. E esse código pessoal de cosmoética, eu penso que muda o holossoma da pessoa. Muda as sinapses, as parasinapses, as companhias extrafísicas, muda a psicossomática dela, as emoções se acalmam. Então, eu acho que há um revertério positivo a longo, médio prazo grande. Tá? Por quê? Porque é como se fizesse realmente uma reciclagem sináptica. Quando você corta uma determinada manifestação sua que era negativa. Então tem tudo a ver com o autoabsolutismo que o professor Valdo fala. Tem tudo a ver com o autoabsolutismo que o professor Valdo está falando. Agora, tem tudo a ver aquilo que a gente comentou, acho que foi a professora Amalo que comentou no círculo, do posicionamento multidimensional. Tem tudo a ver com a maxidissidência. Então, veja, esse corte abrupto, aí estou dizendo abrupto, né? Quando se fala não para certas injunções da vida humana, eu acho que são aqueles momentos críticos e definidores da proex de uma pessoa. E você observa assim, a pessoa, o que eu muitas vezes vejo é que a pessoa começa dizendo não sem querer dizer não, né? Então ela ainda tem um temperamento, digamos assim, pusilânime, demagogo, mas ela já começa a dizer não para as coisas, né? E isso já é uma atitude positiva. Já é uma atitude positiva. E no teu ver, isso é essencial para a mudança fundamental no temperamento da pessoa? Eu acho que tem que ver, cada caso é um caso. Mas eu acho, o que eu posso dizer que eu acho de verdade não se chega ao complexo sem falar alguns nãos. Nessa dimensão, nesse nosso planeta, eu acho que não há outra opção. É preciso falar muito não, positivo, cosmoético, né, que eu estou falando, para se chegar no complexo. Senão a gente vai, quem sabe, ter uma coleção de sims na Melex. Mabel, aproveitando o embalo do Guedes, na página 11,
na caracterologia, os 5 pusilanimidade. O primeiro trinômeno, constrangimento, acanhamento e covardia. Quando você comenta constrangimento, acanhamento e covardia, me vem a ideia daquela moça que é pedida em casamento na frente de todos e recusa, né? Então, ou a recusa da pessoa na happy hour com bebida. Então, de certa forma, gera um constrangimento, mas é um constrangimento necessário naquele momento e evolutivo para aquela consciência também. Mas aqui a ideia que eu quis dar, Adélio, é outra. Está certo o que você está falando, mas a minha ideia aqui é justamente o inverso. É a pessoa que tem constrangimento, que tem acanhamento e que é covarde. E que não consegue falar não. Então, essa minha caracterologia aqui, ela está do lado negativo, é de trafar, tá? Então, pode haver isso que você disse, que o não constrangedor, mas cosmoético, você está dizendo, né? A pessoa disse não e aquilo deixa um constrangimento ensurdecedor na plateia. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente o não, né? É a pessoa que não conseguiu falar não. O medo de dizer não. Pois é, porque ela tem constrangimento, ela tem acanhamento e ela é covarde. Aí é o outro lado. Mas está correto, entendeu? Até me surgiu a ideia aqui de uma lista de constrangimentos positivos, vai ser alguma coisa assim, do não. O bônus, né? Sim. Constrangimento? Cosmoético mínimo. Ok. Então, é isso aí. É isso aí, então. Então, tá bom. Agora, Mabel. Oi. Você começou a falar de holossoma. Eu ia fazer uma pergunta o seguinte: esse processo de tomada de decisão, na realidade, na evolução, a gente vai aprendendo a tomar decisões mais cosmoéticas. E quando a gente tem a opção de ainda tomar decisões e fazer o bônus do não, a gente ainda está num certo, vamos dizer assim, limite. Porque se a gente for olhar, estava pensando no caso da personalidade consecutiva que tinha uma tendência e ganha um soma novo que não permite fazer aquela tendência. Por exemplo, a pessoa se dedicou à arte, mas fez um uso inadequado do soma e ela queria, muitas vezes, ou poderia continuar e vem um processo mais assim peremptório do próprio maxi-mecanismo. Como é que você analisa isso? Você acha que tem relação com esse assunto? Ou seja, a imaturidade na decisão, levando à impossibilidade dela tomar essa decisão. Quer dizer, essa decisão não existe mais. A pergunta que se faz, Pedro, é: será que essa pessoa que teve, vamos dizer, esse determinismo proexológico em cima dela, é porque ela não sabe falar não? Exatamente, aí eu quero chegar. Ela não tem está na convalescência muito ainda. Então, de repente, tem que ter uma ação compulsória externa a ela, para que ela mesma não caia, tropece nas próprias pernas. Uma salvaguarda externa. Exato, é uma salvaguarda externa. E muitas vezes os intermissivistas não estão nessa condição, mas estão aprendendo a fazer essa tomada de decisão, mas dependendo de como tomar, muitas vezes elas vão chegar próximo àquela doença que é recente ainda, é muito próxima. Exatamente. Então isso vale a pena ver a importância desse assunto. Não, esse assunto eu acho que ele é bobinho, assim, chama bônus não, haha. Mas veja, gente, é sério, esse negócio é sério, tá? Porque parece aquela coisa de um trocadilho que a gente fala, né? Ônus do não, bônus do não, mas não é. Porque são momentos decisórios, né, da vida da pessoa que a gente precisa analisar. Leibel. Oi. O professor Valdo falou o exemplo do Wagner, né, nesse bônus do não. Mas tem um outro exemplo aqui na comunidade, que é de uma pessoa que trabalhava no Senado Federal, dentro do programação do orçamento da União. É emprego, assim, dos sonhos de qualquer um para o resto da vida, sem pensar. Foi uma das únicas pessoas que pediu exoneração, que saiu e foi embora e veio para cá. Então, não sabia nem o protocolo qual era, porque nunca tinha acontecido. De ninguém no Senado Federal, trabalhando no orçamento da União, dentro da programação, a programação... Isso é efeito do curso intermissivo. Não, olha bem isso. E assim, com a maior tranquilidade, sem alarde nenhum, tanto que pouca gente sabe disso. Eu sei que convivia com a pessoa, trabalhava numa equipe comigo. Existe um mega pensene trivocabular, que é o seguinte: a ultra-realidade surpreende. É isso aí. Ultra-realidade surpreende. Agora o João Paulo indicou para colocar no enunciado aqui. Intra-realidade e a ultra-realidade. Tem dois. Você está entendendo?
A hora que você entra lá dentro e vê que aquilo transcendeu a realidade comum, ela surpreende. O verbete do dicionário me lembrou um outro verbete, que é o feudalismo, que Sim. já foi apresentado na abertura. E eu queria perguntar para você sobre comunex que tentam reinstalar a própria condição do feudalismo aqui no intrafísico. Quando você vê, por exemplo, algumas seitas que... Não, mas hoje não é isso. É o quê? Hoje já tem gente que já veste a armadura, as roupas da época do feudalismo, já fizeram comunidades sobre isso. É só pegar na internet, tem tudo lá. Sim. Agora veja, esse povo é porque são os conselhos que eles tiraram da baratosfera. Eles estão vendo, para eles, a vida é aquela vida. É o que eu estou explicando aqui. Tem gente extrafisicamente, você chega e volita perto dele, ele não admite aquilo. Isso tem a ver para eles, você é um extraterrestre. É um bicho, é um processo de monstruoso. Isso tem a ver também com aquelas comunidades, mais na cultura afro, isso, que tem toda uma adoração à vida intrafísica. Não, tem coisa pior. Nos Estados Unidos tem ambiente em locais que eles não admitem que a Terra seja redonda. A Terra é chata. Isso existe até hoje lá. A comunidade, com toda a democracia. Entende? No Rio de Janeiro tem comunidade ainda dentro das favelas que eles admitem que o tóxico é o Deus da vida. Todo mundo está vivendo em torno do tóxico. Tem gente de todo tipo, doido. Tem um camarada que era um guru que pegou e levou o povo para Guiana. E eles morreram. 975 pessoas suicidaram em conjunto para ir para o paraíso. Tudo doido. 975 suicidaram no mesmo dia, mesma hora, mesmo local. Loucura, meu chapa, tem de tudo. A baratosfera é antiga. Como diz um amigo nosso, é a cidade mais antiga. Mas qual que é? A baratosfera. Não é a Babilônia, não é a Mesopotâmia, não é nada, é a baratosfera. Essa é a mais antiga. Nós temos que abrir o olho, porque esse povo está tudo chegando aí, né? Para ver se melhora. Eles estão chegando aí para ser assistido. Qual que é alguma técnica que seja útil para poder aplicar nesse tipo de consciência? Dê um exemplo para eles e fala a verdade. Com muita diplomacia, sem ofender ninguém. A verdade é uma das coisas mais difíceis que tem, que todo mundo tira o corpo fora, mas nós temos que enfrentar isso. Isso é que é a tarefa do esclarecimento, é a tarefa da verdade relativa de ponta, da verponta. Esse é o caminho. Você já viu que eu faço muita piada, às vezes pego muito humor, mas o que eu falo também é de rachar a cabeça de todo mundo, né? Não tem outro jeito, é a verdade relativa de ponta. Entende? Obrigado. Mabel, letra B, Rosa. Estou aqui em cima. Pois não, a Rosa está hoje em lugar atípico. Economia de bens das pernas. Bom, então, aqui fica melhor, para não descer muito. A quinta linha, na parafatologia, sim, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os frutos da escolha pelo caminho mais difícil, porém mais rentável. Eu gostaria depois de colocar uma casuística para você analisar se está dentro dessa situação do bônus do não, tá bom? Tá bem, ó. Os frutos da escolha pelo caminho mais difícil e mais rentável é justamente o que normalmente o intermissivista engajado faz, né? O intermissivista, ele costuma ser polivalente, ele às vezes tem algum tipo de superdotação. Então, ele poderia se sair muito bem em várias áreas da vida humana. E ele, normalmente, nesses ambientes aí da SOCIM, ele é um ponto de destaque. Ele tem um diferencial, estou dizendo todos, tá? Estou dizendo de maneira geral. Mas aí, quando ele se dá conta do curso intermissivo e do que ele tem que fazer na vida, ele, às vezes, diz esse não
do mais fácil, às vezes do mais rentável do ponto de vista financeiro, do mais cômodo, daquilo que para ele faz com os pés nas costas, para fazer o mais difícil, é aquilo que é o novo, é aquilo que a ProEx impõe de neo-realidades, né? Toda a ProEx tem uma neo-realidade, que são os aprendizados que a gente precisa fazer. E, aparentemente, aos olhos das pessoas aí que não entendem disso, parece loucura, parece que a pessoa é masoquista, ela gosta de sofrer, ela não sabe tirar proveito da vida, parece que ela não sabe viver. Ah, você não sabe viver. Mas não, é que às vezes, é que nesses casos, os resultados a médio e longo prazo virão do ponto de vista evolutivo, da escolha pelo mais difícil para ele. Porque senão seria uma espécie de automimese. Ele já se sai bem naquela situação, justamente porque, quem sabe, ele já se saiu bem muitas vezes. Então, não há novidade para ele naquele aspecto. Então, ele abre mão desse que é o mais fácil para fazer o mais difícil evolutivamente. Então, você foi no cerne da questão. A casuística é o seguinte: uma consciência, ela tem nas mãos um bem hereditário que vale muito mais. Mas ela, para até resolver uma problemática do grupo karma, ela pensa em fazer essa questão de vender mais barato, vai ser mais rentável para resolver o problema do grupo em relação ao egoísmo, o apego. E isso seria uma questão do bônus do não? Se for, bom, eu não sei o caso especificamente, mas vamos dizer que ela esteja certa de fazer isso, né? O que é isso? Isso é uma renúncia. Ela está fazendo uma renúncia em favor do grupo. Então, pode ser positivo, sim. Às vezes, abrir mão do que é nosso por direito é extremamente assistencial e cosmoético. Há momentos em que, às vezes, as pessoas abrem mão. Olha, é seu, é de direito, está correto, é legal, mas ainda assim, aí entra o para-direito, mas ainda assim vale a pena abrir mão, porque dentro da para-direitologia, né, e do ponto de vista multidimensional, seria o melhor. Então, essa visão intrafísica, ela nem sempre é a mais correta, né? É difícil porque a gente deveria ter, ou precisaria de ter, uma visão maior, multidimensional e principalmente multiexistencial, para a gente poder definir exatamente aquela posição, né? A posição dessa pessoa perante aquele grupo. E vai ser o melhor para todos. Isso. Né? Agora, por outro lado, Rosa, qual é o erro, o possível erro disso? É a pessoa se auto-vitimizar sem necessidade. Aí já é um outro lado da moeda, que eu não sei nem qual é o caso, mas eu estou dizendo de uma maneira geral, que é a pessoa vítima da circunstância, mas que ela mesma cavou. É uma vitimização cavada. Aí seria o outro lado. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de uma análise de um caso assim. Né? Mabel. Tá bom, obrigada. O que você julga ser o maior mata-burro para os intermissivistas que caem, vamos dizer, nesse mata-burro da vida humana e não chega a ter o bônus do não? Ou seja, o que você acha que mais pega o intermissivista nessas escolhas que a gente está discutindo agora? Olha, Marcelo, eu não sei se tem um. Sabe por quê? Porque eu acho que ele é pego no mega trafar dele. E pode ser diferente o trafar de um com o trafar de outro, sabe? A gente sabe que existem certas situações que são meio assim, gerais. Dinheiro, né? Sexo e poder. Fama. Mas pode ser que existam outros trafares que são individuais, que fazem com que a pessoa não consiga chegar nisso por causa do bônus, incapaz de fazer o bônus do não, né? Enfim, eu não colocaria uma única coisa. Eu acho que existe aí uma circunstância grande que a gente tem que levar em consideração. Agora, especificamente do não, eu acho que um trafar que pode pegar muita gente é o trafar da politicagem, da demagogia, do ato de fazer média. Eu imagino que pessoas com esse traço tenham mais dificuldades de se posicionar de modo contrário à maioria do que outras que não têm esse traço esse tão que é forte. O superpopulismo
das pessoas que querem virar santos políticos. Pois é. Em vez de santo religioso, é o santo político. É santo político. Agora aqui, ó, questionologia. Poderia aprofundar nos principais aspectos envolvidos na lei da economia de bens? Que parâmetro podemos ter ao aplicar tal lei nas escolhas e decisões pessoais, por exemplo, profissionais? Na tentativa de acertar o passo rumo à PROEX, o refinamento e convergência desses esforços, é fato que tal lei torna-se mais premente. Eu acho que uns critérios para se avaliar isso na lei de economia de bens é, primeiro, quais são os meus aportes, o que eu recebi nessa vida, e aí a segunda pergunta, aonde eu posso aplicar esses aportes que se faça mais assistência? Então, essa equação, aportes e assistência, eu acho que pode dar um rumo da profissão, por exemplo, das decisões magnas que uma pessoa vai ter, né? Ela vê o que ela recebeu e ela vê aonde ela pode doar mais em favor de mais pessoas. Como fazer para realizar a imobilidade física vígil sem engolir? Tento manter a saliva, mas chega um ponto que não consigo controlar e acabo por engolir. O que vocês querem falar? Cada um, é bom vários falarem aí, para ajudar aí o nosso amigo. Ele é de Curitiba. Ele é de Curitiba. Entende? Babador. Busca um dentista. Agora, gente, veja bem, isso é que é ansiedade. Ele deve ser jovem, esse aí. Ele é de Curitiba. Há algum tempo percebo a necessidade de mudança de cidade. Penso em me mudar para Foz ou para São Paulo. Tenho muitas dúvidas quanto a isso. Como posso ter mais clareza sobre o próximo passo a ser dado e continuar dentro da PROEX? De um mês para cá, tem um tipo de assédio que está se aproximando de mim e em alguns momentos me deixa muito e só alivia depois da TENEPS. Penso que há algo que preciso decidir. Ele falou muito e não falou o quê, tá? Penso que há algo que preciso decidir, ou um patamar que preciso mudar. E não estou conseguindo dar o próximo passo ou melhorar o estofo energético, assistir sem me afetar tanto. Qual a sua compreensão do que está havendo? Não, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte, isso é uma moça, é uma senhora. O problema todo é o seguinte, você quer ir para poluição ou quer ir para menos poluição? Se for, você já pode decidir que é para aqui que você deve vir. Mas, se você quer enfrentar a poluição e ficar lá, aí é São Paulo. O problema é pensar nisso. Outra coisa, São Paulo tem muita gente. Uma coisa eu te digo com toda confiança e certeza. São Paulo tem mais assediador do que Foz. Não, e agora eu vou falar... A população é muito maior? Alguém vai dizer isso? Não. Se ele está com medo de assediador, ele vai para... Agora, a capital dos assediadores é São Paulo. Outra coisa, se ele quiser... É só olhar o programa lá, Brasil Gente, do Datena. Agora, se ele quiser ir para um ambiente super dispersivo, vai para São Paulo. É ali que ele vai se perder com mais facilidade. Poderia comentar a respeito da Consim não aceitar não como resposta? Isso é para você. Posso voltar na questão anterior, que eu fiquei com uma dúvida? Aqui, ó. Onde tem mais assistência, também não tem mais assédio, assim, também não tem mais contato. Mas vem cá, você acha que São Paulo tem mais assistência do que assediador? Pois é, fazendo contraponto. Eu me falar tudo para eu morar lá. Eu cheguei a ter casa lá em São Paulo. Eu ainda tenho um imóvel lá. Mas agora, o que se passa? Meu filho também nasceu lá. Mas veja, eu não fui para lá, não quero saber daquilo. É um dos lugares. Eu não estou lá, eu estou aqui. Lá, a cidade de México City, Buenos Aires, tudo eu queria fugir por causa da poluição. Não dá. Agora, onde tem tanta gente, você acha que isso está certo? Tóquio. Sakurai me convida para ficar lá. Eu ia ficar dominando a situação, porque ele dominava o processo científico no Japão. Eu não quis ficar. Com Ginza, tudo aquilo que tem. Mas lá é o seguinte, se todo mundo for para a rua, ninguém anda.
Não, hoje apareceu uma foto do metrô em São Paulo na UOL, não sei se alguém viu, é uma loucura, uma foto aérea das pessoas esperando o metrô chegar. Não, mas agora, gente, tem mais gente do que eu vejo em Foz em um mês. Querem ver o que é São Paulo? Olha o Brasil, gente, seja com o Datena ou com qualquer daqueles repórteres. Veja o que é o processo de avião e de helicóptero faz e mostra a realidade, como é que é São Paulo. Datena. O Datena, tudo que a gente vê dele, as situações que tem. Então eu digo para você, aonde é que tem mais assediador no Brasil? É onde tem a maior população, que é São Paulo. Lá é que tem mais. Se a nossa amiga está com medo ela vai para a boca do ladrão, boca do dragão, a boca. Né? Se a gente pensar em termos de degradação ambiental, São Paulo, com a poluição atmosférica que tem, é bem alto, né? Pois é. De emissão de dióxido de carbono. Não é isso. Né? Lá é muita promiscuidade de tudo. Só de você pensar que chega num certo ponto, tem quilômetros e quilômetros que ninguém anda de carro. Como é que é possível isso? Dentro daquela poluição. E isso é todo dia. Eles falam que vão melhorar e colocam o Maluf lá tomando conta. Vocês sabiam que o Maluf é de São Paulo, né? Ou não sabia? Vocês querem mais ícone? Maluf é o santo paulista. É o que rouba, mais faz. Não, rouba, mais faz. Mas eu tinha uma pergunta ali que eu não respondi. Qual que era a última? Como posso ter mais clareza sobre o próximo passo a ser dado e continuar dentro da PROEX? Esse aqui. Que não é. Então está na sua mão. Não, essa aqui agora. Poderia comentar a respeito da Consim não aceitar não como resposta? Essa daí que eu não respondi. Não aceitar não como resposta geralmente é orgulho, é empáfia, é a pessoa, vamos dizer, mimada, não é? Existem nãos que são necessários, não é? Existem nãos que são necessários. E outra coisa, a gente não ganha todas. Ninguém nasceu para ganhar tudo. Então, a pessoa extremamente mimada, que está acostumada a ganhar tudo, aí ela vai ter que saber perder. Ninguém se torna serenão se não dizer não. Tem que dizer não para tornar-se serenão. E recebe também não. Serenão. Agora aqui, há uma região em Portugal na qual os habitantes falam uma língua local chamada mirandês. As festas locais são marcadas por músicas tocadas em gaitas de fole e os homens vestem saia para dançar, como os escoceses usam. Você vê, influência do celta em Portugal, está na cara. Mirandês, é a área lá que está falando aqui. Ó. Isso é de lá, a gente está informando de Portugal. Olha os celtas. Olha vocês aí, ó nós aqui outra vez. Mas agora em outra embalagem, né? Terrível essa, nós aqui outra vez. Abel? Pois não. Na página 11, tem lá a pseudoperda. Aonde? Pseudoperda. Pseudoperda, eu queria que você fizesse aí um comentário sobre a pseudoperda e os pseudoganhos. A pseudoperda que eu quis dizer aqui é justamente o que mais ou menos nós comentamos nas escolhas do intermissivista, né? Então, por exemplo, a pessoa diz não para aquele ultrasalário, ou para aquele emprego que a professora Amalo estava falando ali no Senado, que é um emprego dos sonhos, vitalício, quer dizer, que é tudo certinho. Então, a pessoa diz não, ela vai embora. Aos olhos das pessoas que não entendem de cosmoética, de evolução, parece que é uma perda, mas não é uma perda. Para aquela pessoa, pode ser um real ganho evolutivo. Então, perda é um assunto que a gente tem que estudar do ponto de vista um pouco mais sobrepairando, né? Do ponto de vista mais multidimensional. Porque há perdas intrafísicas que são grandes ganhos evolutivos do ponto de vista extrafísico. Então, é uma pseudo-perda. E a mesma coisa do pseudo-ganho. A lógica é a mesma, né? Existem ganhos, por exemplo, daquela pessoa que é oportunista, que parece ganhos, mas no fundo é uma grande perda para ela, porque ela vai se enrolar mais na interprisão Grupo Karma. Parece que ela é esperta, até tem um verbete que é o paradoxo da esperteza, né? Então parece que ela está ganhando, mas na verdade ela está perdendo. Como é o nome do verbete? Paradoxo da esperteza. Professor Valdo, aqui no TAC, na eletronoticologia, na última frase,
O senhor fala sobre as consciências que querem manter ridiculamente o psicossoma na condição restringidora de soma. Exatamente o contrário do que a gente pensa aqui, né? O senhor pode falar mais sobre isso? O problema é o seguinte, os materialistas não querem aceitar e se ajustar ao holossoma com 2 veículos de manifestação, quando eles dessomam. Eles querem manter ridiculamente o psicossoma na condição restringidora de soma. Eles acham que o corpo humano não voa, então não pode volitar. Você está entendendo? Outra coisa, o corpo humano não se transfigura. Então eles querem manter como se tivesse a vida humana. Mas eles têm Agora, essa por isso é que tem muita gente que quer voltar para cá para viver o corpo humano. Eles não querem mudar nada. Eles gostam desse corpo de bicho. Eles são assim, eles pensam desse jeito. Agora, os afins se atraem. Então esse povo forma comunidade. São essas comunidades que agora estão sendo, pouco a pouco, dizimadas, eles liquidam com aquilo, fazem a reurbanização. Isso é Mas eles têm essa consciência, professor, de que estão sem o soma, mas querem ter? Não é isso. Aqui, eu já contei a história. Eu fui uma vez, na época que estava sendo feito o processo da reurbanização, então eu fui numa dessas comunetes, e eles me falaram, Valdo, você vai sair daqui? Era um verdadeiro jardim que eles fizeram. Um jardim até bonito, não era feio lá não. Bem arrumado, grande, aquilo amplo, e tudo assim, plano. Ele falou assim, Valdo, você vai sair aqui e vai até aquela construção que está lá. Agora, você vai volitando, deitado no ar, com os pés para frente. Agora, você vai passar aqui, lá naquela leia que tem aquele povo, depois naquela outra que tem aquele povo, até chegar lá. Minha filha, a reação do povo era toda contra. Eles viravam a cara para não ver o que eu estava passando. Agora, é um absurdo, a gente custa entender isso. Isso aí a pessoa tem que sair, tem que se projetar, ir lá, ver como é que é. Está difícil. Conversar com o povo, ver como é que é. Agora, uma coisa muito estranha que eu vi nessa Comunex também é o seguinte, que alguns deles tinham um bicho com eles, cachorro, gato, na mão. Então achavam que estavam vivos. Né? Quer dizer, tinha um processo de afetividade muito grande com a natureza, com o processo todo. Era alterado mesmo extrafisicamente, eles estavam vivos com eles lá. Então, de ter gente que assistia lá, minha conclusão foi essa. Essa turma que mexe com a natureza e com os bichos, você sabe o nome. É os devas de vídeo estão lá. Agora, quem nos atendeu foi gente do transmentor para fazer aquilo. Agora, eu vi um outro que fez a mesma coisa antes de mim, que eles mostraram, você tem que fazer isso. Então eu fui exteriorizando energia. E com os pés tudo ali, como se fosse um cadáver ou a pessoa dormir no ar, sabe? Agora, é muito engraçado, a cara, virada de cara, danada da vida com aquilo, que aquilo era uma coisa assim, a invasão do ambiente, está piorando o ambiente. Agora veja a mentalidade desse povo. Por isso que eu falo, gente, a priorismo é coisa muito mais séria que isso que a gente vive falando. A coisa é muito mais arraigada, séria. É uma raiz. A pessoa não sai, não. E outra coisa, ele acha que o mundo é daquele jeito, não adianta. É aquele cara que, eles já falaram isso até nas pesquisas de parapsicologia, da época do século XIX mesmo, lá, já se falava nisso. Não, a verdade parece que tudo é verdadeiro, mas eu não admito. Tá bom. Então não adianta. Estou vendo, mas de qualquer maneira eu não admito. Eu apalpo, é concreto, etc., mas não me interessa, não admito. Professor, nessa Comunex eles ainda tinham energossoma? É o quê? Nessa Comunex que o senhor falou, eles estavam todos de energossoma ainda? Tudo de psicossoma. Mas tinham energossoma ainda? Ah, não, eles têm, todo veículo de manifestação tem energia. A energia está por todo lugar, é a pessoa que sabe usar aquilo. Agora, estão de psicossoma, tem 2 veículos. Eles não admitem, eles querem que aquilo seja igual ao corpo. Como o psicossoma é uma cópia, é o elemento que dirige o formato do corpo, aquilo está do jeito que eles eram. Agora, o melhor da história, muitos deles a gente via que estava querendo remoçar. Você está entendendo? Como se quisesse fazer uma plástica para melhorar.
E o cara, às vezes, não conseguia. Você via direitinho que ele estava um velhuço mesmo, uma situação precária. Tudo isso tem. Esses lugares é difícil do povo entender. Até muitos projetores tiveram problema com isso. Eu queria entender esse contexto dos animais que estão lá. Quer dizer, isso aí eu não sei. A parapsicose... Agora, o que eu vi é o seguinte, era gente de uma certa idade, estava com aquilo. Parece que eles têm uma entrada, uma aproximação, um jeito de começar a melhorar através dos bichos. Ah, entendi. Foi isso que eu pensei, porque o povo está tão perturbado que às vezes o processo muda, né? Já é uma realidade, né? Uma realidade, professor. A pessoa às vezes não aceita a assistência de outra consciência, mas ela aceita o afeto de um animal. Agora, o problema é vocês verem isso aqui, a paramateriologia. Isso aqui é dos avançados que eu estou falando aí, o povo não entende bem isso. Valdo. Agora, mesmo lendo aí, vai ser difícil para o povo entender, eu sei. Valdo, esses casos, então, devem facilitar a pessoa manter a forma quando nasce, a paragenética bem enraizada. Não, também, o processo da priorismose. Esse povo tudo é a priororota. Terrível. Eles não sabem sair disso. E a materialização. Por isso, gente, que eu nunca forcei muita barra, não. Eu só vejo as pessoas. Agora, quando eu vi aqui, eu falei assim, isso é o top. É o máximo, não tem nada. Depois dessa, só o dilúvio. Às vezes, Valdo, Necrus ultra. Não a tem gente jeito. às vezes vê um bebê, poucos meses de vida, mas ele já é um velho. Você olha para a cara dele, ele é velho. E ele, quando ele tem 2 anos de idade, ele é caduco. Depois que ele cresce, ele é caduco. Ele é todo a completamente zangado, aborrecido com o mundo e tudo. Essa materialização maior, assim, desse paratemperamento da pessoa, vem em função da baratrosfera, desses ambientes, porque é muito enraizado, é difícil tirar. Agora, tem coisa pior, né? O próprio eu mesmo recebi mensagem, o Chico também, tudo, sobre aquele povo que fica segurando, como se fosse lama, e fala que é ouro. Esses são os agiotas. É o Père Grandet. O Mr. Scrooge. É o Père Grandet. Entendi. Entende? Na hora que o cara está para morrer, ele chega com o crucifixo. O crucifixo era dourado. Eu falei assim, ouro! Morre. Professor, é o ouro. Aqui, Beoto. Pois é, o verbete seu lá do DAC é paramateriologia, aí o argumento é omnievoluciológico. Aí tem todas essas questões de baratrosfera, enfim. Aí se lê a primeira página, o raciocínio está indo nessa linha. Só que aí depois, quando você fala da questão da redação, os 5 itens que você fala lá na complementação, você deu um outro viés, outro enfoque. Por que você quis? Qual foi Eu quero é que o povo pense nessa história toda e ver o que é que se passa por aí. Extrafisicologia é a coisa mais difícil que tem para eu passar aqui. Porque a maioria não tem ainda desenvolvimento de parapsiquismo. É um problema. Agora, é bom a pessoa ver essas 5 abordagens aí da complementação. Por isso que eu chamei a atenção. Estrangerismo. Todas as intercalações de vocabulários oriundos de idiomas estrangeiros são condenadas. É um monte de gente assim, você está pensando que tem livros, os caras falando isso. O link aí é tudo isso aqui, ó, essas expressões não são minhas, eles usam isso. Por exemplo, isso aqui, ó, de encher linguiça. Qualquer coisa que você coloca, muita exposição técnica, eles acham que você está enchendo linguiça. Agora, ó, é gente da universidade. Achei disso, tem um monte de livro. Eu não quis colocar o livro aqui, porque eu não quero estigmatizar os caras. Né? Porque isso aqui vai estigmatizar. E quando somar, vai ter muito problema pela frente, próximas vidas, tudo isso. Agora, ó, isso é um fato. Gente, olha o que eles pensam. As formas culturais evoluídas são consideradas como expressões fúteis, desnecessárias e não rentáveis nas persuasões. Eles querem convencer o povo. Eu não quero. Eu quero é mostrar a realidade para o povo escolher o que a pessoa quer. Eles evitam sempre aquilo que chama de inocência, de fazer um mix sanduíche de 2 línguas diferentes. Eu não. Eu escrevo com 5 línguas simultaneamente, com estrangeirismo. Aqui, ó. Uma das coisas, estrangeirismo, olha aqui, ó. Todo verbete tem. Eles não admitem isso de modo algum. Você está entendendo? E outra coisa, eles vivem dos livros que publicam. Você está entendendo? Então eles querem ganhar dinheiro. Então eles querem facilitar. Isso tudo é negativo. Latinismo. O emprego de locuções latinas e idiomatismos técnicos para eles seria demonstração ou exibição vazia de cultura.
Durma com um barulho desse. A coisa mais séria que tem aqui é justamente esse 5 itens. Que é isso? Está aí. É da universidade. Tem um monte de livro. Muitos falam que é barbarismo. Agora, vai lá na epígrafe e pega tudo quanto é livro que está falando de texto e expressões. Você vai ver um monte de homem e mulher falando isso aqui. Como é que você vai escrever um texto? Facilita para você convencer. Você tem que persuadir o leitor. É assim. Está lá. Isso é da linguística. O processo está aí. A epígrafe, eu separei lá com a nossa turma lá, uns 22 livros que falam dessas coisas. Pode ir lá. Uns falam mais, outros falam menos, mas fala direto ou indiretamente. E esses 5 itens aqui são os piores da história toda. Então, por exemplo, eu uso na minha técnica e na minha linguística, no meu caso, a estilística que eu uso, é justamente o contrário de tudo isso. Isso é materialismo. É dinheirismo. Isso é processo do pan-judaísmo. Vocês não sabem, eu passei por isso tudo na prática. Eu senti isso tudo no lombo. Por isso que é que eu comecei a estudar tudo. Eu estou na American Society. Aí nós vamos escrever os negócios lá para eles. Eu então redijo o negócio todo, passo aquilo em inglês junto. Aí eles vão querer fazer uma revisão comigo. Na revisão eu falo assim, nós não podemos publicar isso. Ninguém vai ler. E se ler, eles vão dar o contra. Você tem que facilitar. Então o americano é pior ainda do que esse povo nosso aqui. Eles facilitam tudo, tem que ser tudo aquilo. A pessoa tem que compreender tudo e você tem que vender a sua ideia. Você está vendendo. Todo mundo tem que comprar aquilo. Eu não penso assim. Aí eu falei assim, não, então eu não escrevo. Mas eles acabaram publicando alguma coisa, mas sem mudar também o meu texto, alguma coisa. Entendendo? Então, eles falam para você claramente, não adianta publicar isso, ninguém vai ler. Isso é ideia deles. Eu vi isso tudo na minha cara. Na época do Carlos Oz, que tem lá agora o busto aí fora, esse homem era a cabeça. Como pesquisador, eu conheci de perto, vi as coisas dele, vi laboratório, tudo isso. Ele está logo aqui, Carlos Oz. O homem é fora de série. Mas até de parapsicologia, para mim, foi um dos maiores que existiram. Mas ele não é bem lembrado aí. Mas ele que fez a pesquisa dos caras sair do corpo e lá, fez um aparelho especial para aquilo. Eu vi isso tudo. Estudou as coisas com a gaiola Faraday e outras coisas mais. O homem era fora de série. Entende? Parece que o link entre o verbete da Mabel e o verbete do dicionário, o adendo ali também fica claro. O senhor coloca na terceira linha. Optei por dirigir as mensagens argumentativas da conscienciologia com exclusividade aos intermissivistas, né? Então, devido ao fato de existir ainda como intrafisicamente, né, pessoas que pensam dessa maneira, não vale a pena você jogar a pérola aos porcos nesse caso, né? É o bônus. Não se pode perder tempo. Eu trabalhei com o povo da parapsicologia até um certo ponto. Chegou num nível e falei assim, não, agora não. Estou só colocando azeitona na entrada deles, não sobra nada para o Instituto na ocasião. Então parei com tudo isso. Nós não podemos estar perdendo tempo. Tem que haver algum resultado daquilo que a gente faz, senão como é que é? Agora, voltando aqui para o bônus do não, era bom a gente lembrar, quando eu estava escrevendo esse verbete, eu lembrei muito dos inversores. Porque eu acho que os inversores são aqueles que começam desde cedo a ter que aprender a falar não. E também pode ser que eles comecem desde cedo a tirar proveito, a ter bônus do não, né? Então, esse tema do não, para todo mundo é importante, para o reciclante e para o inversor, né? Mas para o inversor ele é uma coisa importante, porque se o inversor não souber isso, ele vai perder a inversão, ele vai perder a técnica, ele deixa de ser inversor, né? Então é um ponto importante a ser considerado, né? O não do inversor é o não para profilático. O não do reciclante já é o não restaurador. É o não que você começa a falar para você refazer o que fez de errado. Agora já o inversor não, ele tem a chance de começar desde cedo, em função da lucidez dele, a falar não. E a ter mais bônus do não. Agora, do que provavelmente o reciclante. Uma coisa que talvez fosse boa para clarear o caso do voto também é esse livro aqui, desse homem. Ele está fazendo um livro assim. Isso é processo materialista.
o cara bem dizer a doença mental? É difícil de arranjar isso. E ele justifica O bem, livro né? dele é muito difícil. Você admitir. Apologia da doença mental? Como é que é possível? Hã? É que nem a apologia à guerra. Vamos raciocinar. É igual a guerra. Agora, o povo tudo faz negocinho para sair bem, né? Esse é psiquiatra, hein? Esse livro aqui é um dos mais, eu acho, controvertíveis que foi publicado nos últimos tempos. Esse livro dele. O nome dele é Nassir Gaemi. Entende? O livro, olha só, a mente louca dos grandes líderes mundiais. A ligação secreta entre a insanidade e a liderança nos momentos mais críticos da história. Ele escreveu o livro no ano passado e foi publicado agora em Portugal. O Brasil ainda não entrou com esse livro, não. Ninguém falou nisso. Eu já procurei por todo lado, não achei nada. Pois é. Agora é terrível. Abel, nesse aspecto dos inversores que você falou, como que você vê? Porque o inversor, quando ele tem que tomar uma decisão de fazer ou não, ele está numa fase que ele ainda não tem a experiência de vida. O que você diria dessa altura para eles? Não deve ser fácil, porque você é muito novo e você tendo que bancar os mais velhos com o não. Eu acho aí que o que tem que prevalecer é o curso intermissível dessa garotada, sabe? As ideias inatas que eles têm, vamos dizer assim, a coragem para bancar as ideias inatas. Porque a pressão, em alguns casos, a gente sabe que é forte contra o posicionamento do inversor logo cedo, né? A gente lembra do caso, tem muitos casos, você é um caso, o Loche é outro caso, que ia vestido para o instituto, fingia que não ia para o instituto e ia. Então, quer dizer, ele driblava a força da mesologia. Mas eu acho isso, é a ideia inata, sabe? Bancar a ideia inata para conseguir ultrapassar esse gargalo da adolescência, que é a mais difícil, e chegar numa maturidade como inversor, né? Acho que um outro coadjuvante que tem é a questão do amparo, né? E a própria sala de aula de conscienciologia. Porque se ele entra para a sala de aula, ele entra num modo contínuo de exposição da conscienciologia, de reflexão, de reexposição, de reflexão novamente, de conexão, né? Agora, eu acho que hoje, Marcelo, está muito mais fácil para os inversores. Porque tem muita IC, tem muita massa crítica, tem muita coisa escrita e outra, tem muito apoio. Tem muita gente, tem a tertúlia, e tem muita gente na mesma situação. Então, eles têm aonde se apoiar. No começo, não. No começo da inversão, era meia dúzia de gato pingado, né? Que realmente ficava mais difícil. Mas hoje em dia, ser inversor está bem mais fácil. Né? E com mais responsabilidade também. Portanto, aí você esquece. Aí já é outro ônus. Mas não é verdade? Está mais fácil hoje. Eu não sei, os jovens não viram como era no começo. No começo era mais complexo. Eu não pensei em favorável. No entanto, agora a mesologia é mais difícil, né? Para os novos, a mesologia. Não entendi aonde. Para o inversor atual, agora o jovem, a mesologia atua de uma forma mais agressiva, de alguma forma. Hoje, sim. A dispersão é muito maior agora. Não, mas olha, me perdoe. Eu acho que hoje em dia está muito mais fácil. Sabe por quê? Tem muito mais informação. Não, e agora gente, tem um grupo. Ai, não, gente, não, vocês não viveram. Vocês não viveram o começo. O começo era árduo. Era eu concordo, porque era meia dúzia. Outra coisa, tinha briga com os inversores dentro da própria instituição. Sim, pode me chamar da diretoria para ir lá apartar o povo. Gente, eu estou falando como reciclante, tá? Eu não sou inversora não, mas eu vi. Hoje já tem casuística de vários inversores. Antigamente não tinha o Valdo. Foram 3 anos de mim na diretoria e falaram assim, vai lá para salvar a gente. Senão acaba batendo a gente. Tem campus, tem C. O livro de inversão existencial, o campus de inversologia é um atrator para os inversores. No entanto, eu não entendi nada que você falou. O livro de inversão existencial e o campus de mexologia, né? Isso. São 2 pilares que estão ajudando a Não, mas o maior pilar eu acho que não são esses 2. O maior pilar é o grupo que tem aqui. O maior pilar são vocês. Quem fez o campus? Quem fez o campus? O grupo, né? Então o campus é um atrator de inversores.
Ó, dificuldade tem. Ninguém está falando que não tem, óbvio. Mas o que a gente está falando é comparando uma época com a outra. Não dá para. É a mesma coisa você falar assim, ó, o conhecimento, o acesso à informação que se tinha na década de 40 que se tem hoje. Você não pode comparar. Agora, naquela época tinha dificuldade e hoje também tem dificuldade. Mas se comparar uma época com a outra, não tem. A mesma coisa na área da saúde. Hoje não é nada disso. Não são os inversores que estão aí, não são nada disso. São os primeiros inversores que hoje têm responsabilidade de líderes dentro do nosso movimento da conscienciologia. Aqui está cheio de inversores. Esses que dirigem aí, a maioria são inversores. O Instituto era dirigido por inversores. Questão também isso mudou tudo. Isso não havia antes. Existe um holopensene consolidado. Então, a massa crítica, a energia que foi, vamos dizer, doada para formar esse holopensene, ela está muito bem consolidada. Então, tem muita energia consolidada. Essa nova geração que chorar, se colocar de castigo. Eu concordo com você. Liberdade. Eu concordo com ela, Marlo, se ela falasse assim, ser inversor na Europa, em Espanha é mais difícil. Aí eu concordo. Também é. Aí eu tudo. Eu concordo. Aí tudo bem. É um desafio maior. É mais desafiador, mas aqui não. E outra coisa, a liberdade, né? Para sair de onde você está. A liberdade do deslocamento. Vou sair de lá para cá. Eu queria fazer um contraponto, por exemplo, na geração de vocês, geração X, foi mais fácil, as influências mesológicas, né, eram diferentes que agora com a geração Y, que se enfrenta a uns fatores, por exemplo, internet, a dispersão da comunicação, isso muitas vezes dificulta e cria que desviacionismo. Sim? Hoje existe Qual é o problema? É a fartura. Você não tinha informação da internet. Sim. Escuta só, eu fui perseguido na Espanha, eu e o Chico Xavier, pelo Opus Dei. E hoje, eles estão procurando se defender de todo jeito, que está todo mundo contra eles. Abaixo o Balaguer. Esse aqui é o caminho hoje. Agora aqui. Essa mulher era fóssil. É o processo da Espanha, ele é muito bravo. Quais seriam as implicações de um intermissivista ao conhecer uma parte da sua PROEX e mesmo assim dizer não para tentar ou investir nessa PROEX? Olha, é a Melex antevista. As consequências são essa pergunta, né? Né? Quer dizer, não tem muito o que discutir. Agora, a verbetógrafa, em Efeitologia, página 9, poderia aprofundar os efeitos homeostáticos dos desacordos evolutivos e o efeito halo do acúmulo de negativas evolutivas ao longo da série X? Então, os efeitos homeostáticos dos desacordos evolutivos, é justamente isso, né? Até certo ponto isso tem a ver com controvérsia, mas a controvérsia é positiva. Esses desacordos evolutivos, eles são positivos no sentido que você corta o que é pior. Se é um desacordo cosmoético, ou seja, de você ir contra alguma posição regressiva, é um efeito homeostático para quem está do lado correto, né? Obviamente, para quem está do outro lado vai ser pior. E o outro é o efeito halo do acúmulo de negativas evolutivas ao longo da série X. Eu penso que para caminhar naquela escala evolutiva que a gente tem proposta na Conscienciologia, a consciência tem que dizer muitos nãos cosmoéticos. Para chegar a ser serenão, ela aprendeu a descartar muita coisa, muita bobagem da vida humana. Então, é nesse sentido que eu pensei, né, o efeito halo, de você vivenciar os nãos cosmoéticos e o que acontece com aquela consciência ao longo do tempo. O senhor fala bastante dos campos, jardins, bustos e laboratórios. Quando será criado um álbum no site para que várias pessoas que não podem estar em Foz possam acessar as imagens dos campos para facilitar a projeção e exercício projetivo? Parece que já tem alguns, mas vão pôr mais. Outra coisa, vocês lembram que eu falei que eu queria colocar uma foto para cada... Lembro, no dicionário. Aqui, veja. Tá aí. Que o povo está me reclamando. Esse aqui não é a primeira vez, não. Eu já recebi umas 8 reclamações até agora para isso.
Então eu desejaria colocar pelo menos uma foto de cada IC no dicionário, que eu vou mandar o dicionário para as bibliotecas. Então o povo fica sabendo, é mais do que isso aqui que eu estou pedindo, se a gente colocar lá. Agora, é tanto que eu pedi para a turma aí das fotos, para eles estudarem as fotos, eles estão começando a estudar. O Moacir, o Alexandre, o povo lá, sabe? Olha, é mais um que está reclamando, está querendo as coisas. Agora, seria bom era enriquecer mais o site, colocar mais. Né? Você sabe que o Alexandre, ele tinha um projeto de fazer um blog só de fotos, ele precisaria fazer, né? Não saiu, mas era importante ter. Agora, eu estou com vontade de colocar de todas as ICs uma foto característica da IC. Eles arranjaram melhor que eles acharam. Colocar no livro, para pensar como é que é. Porque está muito teórico o processo, todo ano a gente publica os livros, está muito teórico. Agora, eu acho que é hora da gente começar a mostrar o que é que tem. Então, por exemplo, tirar um busto, a foto do busto, entende? Alguma coisa nesse sentido. Agora, tem que colocar mais mulher ali nesses bustos aqui em cima, que o povo está reclamando. Está muito machista? Está um pouco machista. Tem aí a Hipácia, tudo toda bacana. Mas é que o mulherio teve muito filho. Pois é, Ana, o mulherio teve, né? As mulheres, mãe. Tem muita mulher por trás de um homem, não é assim? Então? Mabel. Oi. Na página 10, a paradoxologia, você podia explicar esses dois paradoxos primeiros aí? Quem tem busca? O paradoxo da negação agregadora e o paradoxo cosmoético do antagonismo homeostático. O antagonismo homeostático, eu falei um pouquinho agora, na hora que eu falei das divergências, né? Que existe um antagonismo que ele é positivo, que ele é o cosmoético. Até tem verbete disso na enciclopédia. Esse antagonismo homeostático, por exemplo, é a impactoterapia, a cosmoética destrutiva, é você dar o contra corretamente, né? E o paradoxo da negação agregadora é que, às vezes, a negação, ou seja, na hora que você fala não, você se posiciona a favor de um grupo e eles se unem. Então, existe a negação que parece que ela é uma divisora de águas, mas ao mesmo tempo ela é agregadora de consciências afins àquele posicionamento da pessoa, né? E já que você perguntou, tem um último aqui, que é o paradoxo dos revertérios intrafísicos de origem tarística sinalizarem acréscimo positivo na FEP do agente da TARES. Se a gente pensar que a TARES, ela diz mais não do que sim, basicamente ela é assim, ela é antipática, né? Ela gera todo esse tipo de revertério intrafísico natural. E isso mostra o valor do trabalho daquele agente da TARES, daquele esclarecimento que ele fez, né? Aquele não que a TARES provocou, porque a base da TARES dentro dessa dimensão, como eu estava dizendo, é essa. Ela gera um revertério, mas é um revertério bem-vindo do ponto de vista da FEP. Obrigado. Nada. Mabel, pois não. Aqui. Uma outra ideia sobre inversão existencial. Estava pensando agora que a precipitação muitas vezes faz com que a inversão se desvie, né? E então perde a inversão existencial. Então, uma das coisas que o inversor quer fazer é antecipar, mas sem se precipitar. Então, qual é a relação que você faria com isso que estou falando, com o bônus do não? Com o bônus do não, eu acho que antecipação é uma coisa e precipitação é outra, né? Então, a antecipação é você antecipar o melhor para o mais cedo possível. E a precipitação não tem nada a ver com isso, né? Então, parecem coisas iguais, mas não são. Então, o que o inversor ele tem que fazer? O inversor ele tem que ser traforista, né? Claro, todos têm que ser, né, gente? Mas a gente está pegando esse caso. De tentar trabalhar com aqueles trafores que ele tem o mais rápido possível, da maneira mais madura possível, para que ele alcance essa maturidade tão desejada. E nessa hora vai entrar o ônus do não. Para que ele tenha esse bônus, qual é o grande bônus do inversor? Ele tem um bônus cronológico,
ele tem um bônus maturológico, ele tem um bônus assistenciológico, ele tem uma série de coisas aqui a favor dele. Se ele tiver na linha, né, corretamente desde cedo. Quer dizer, ele vai ter muito mais bônus do que o reciclante em tese. Obrigada. Posso aproveitar para falar que vamos ter um congresso agora, a partir do dia 16 de julho, sobre inversão existencial e vai se falar sobre o tema de maxi planejamento. Então, para todas aquelas pessoas que quiseram participar, do dia 16 de julho ao dia 22, vai ter a semana de Invexis, tá? Para aqueles que quiseram aprofundar mais na técnica de inversão existencial. Sim. O bônus do não fundamentando o exemplarismo do inversor existencial. O que eu gostei também é na taxologia, no ponto 6, priorologia. Isso também tem muito a ver com o inversor. A manutenção do megafoco no essencial a partir do rechaço aos autocaprichos desviacionistas. Essa manutenção do megafoco faz que o inversor não se desvie, né? Sim, é a saída dele, né? Dele tentar minimizar. Aí quando você fala da internet e tudo mais, não é rechaçar. O que eu acho que o inversor tem que fazer é aprender a usar. Exatamente. Ele tem que ser mais... Veja, agora, gente, o inversor tem ideia inata, ele tem custo emissível, ele é capaz disso. Sabe, eu acho que é muito trafarista falar, não, porque tem internet. Não, mas escuta, usa a internet a seu favor. Não, a internet ajuda. Não, tem uns microinteresses que fazem esse desvio. Mas eu acho que é isso que tem que falar. Mas é isso que tem que falar para os jovens. Não seja bobo, sabe? Use essas ferramentas que eles têm muito facilidade, porque eles são nativos, né? Porque já nasceram com aquilo. E use a favor deles, eles vão longe. Né? Não ver isso como uma dificuldade. É fartura. Precisa de falar? Fartura. Precisa de falar? Não, isso aí é fartura de verbetes. Aqui. Precisa de falar. Mais 500, hein? Tá? Os nossos comerciais. Obrigada. Antes de falar, vou solicitar às pessoas, hoje temos muito material de divulgação lá fora, para evitar deixar esse material aqui dentro do tertuliário, porque somos nós que temos que recolher o material que fica aqui, além do material assim, garrafas, copos, que nós estamos falando diariamente, mas aquilo vai ficando além do material assim, pessoal, celulares, computadores e demais. E também queremos convidar para dar os recados no momento que temos aqui, que para isso está feito especialmente. Hoje temos além mais espaço para dar. Então, por favor, as pessoas que quiserem dar recado, tem um espaço específico durante a tertúlia. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 115 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Marlene, Tares Jurídica e Fórum da Paradireitologia, Rosemary, Imersão na Escrita, Alcira e Adriana, primeira Jornada Internacional de Consciência ou Metrologia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde. Nós vamos divulgar hoje o resultado do sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Estamos aqui com uma listagem atualizada com 461 amigos e há pouco aí, durante a leitura, nós fizemos o sorteio sob a supervisão aí de alguns colegas como auditores. Então, o primeiro prêmio aqui é um livro Onde a Religião Termina. E o sorteado foi o nosso colega Pedro Leonardo Cabral Fernandes. Então, Pedro Fernandes ganhou um livro Onde a Religião Termina. Isso. O segundo prêmio aqui é o curso ProEx Ginossomática, patrocínio da Apex, vai correr aqui em Foz do Iguaçu de 4 a 8 de agosto. ProEx Ginossomática. Então o sorteado foi Alexandre César Aragão de Gaspar, Santa Catarina. Alexandre César Aragão de Gaspar, Santa Catarina. E o terceiro aqui é a 10ª Sinvex, uma vaga, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial, patrocínio da Sinvex, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu de 15 a 22 de julho. Então o sorteado foi o Weber Rezende Takaki. O Weber Takaki ganhou, então, a vaga aqui no Congresso da Inversão Existencial. E o Weber é de Foz do Iguaçu. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los para o 4º Fórum da Paradireitologia,
que vai ocorrer no período de 10 a 12 de agosto próximo, em sincronia com a Semana do Advogado. Nós teremos 17 professores e paradireitólogos abordando diversas temáticas, entre as quais o professor Rodrigo Marchioli, de São Paulo, vai falar sobre os paradeveres dos intermissivistas. As inscrições já estão abertas no CAEC e eu aproveito ainda para convidá-los e lembrá-los que hoje ainda temos a palestra da Carla Uma, que vai ocorrer no pavilhão do CAEC, na sala EAD, e ela vai abordar o direito civil e empresarial. Eu aguardo vocês. Obrigada. Nosso recado, as pessoas que estão escrevendo livros ou que pretendem, nós vamos realizar mais um curso Imersão na Escrita. Então, esse é um curso que já vai ser realizado pela 4ª vez. As pessoas elas vão lá com seu material de escrita, seus rascunhos, e vão então aproveitar do Holopensene, do campo específico de escrita para desenvolver. Então, são 4 campos, sábado e domingo. A pessoa fica imersa apenas no seu próprio trabalho e a gente tem espaços para debates com intercâmbio com autores e autorandos para troca de ideias, sugestões. Então, as inscrições elas podem ser feitas com os autores da Uniescom ou pelo e-mail uniescomccci@gmail.com. Obrigada. Boa tarde. Estamos aqui para convidar todos a participarem da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que vai acontecer de 6 a 8 de julho, no Discernimento, aqui em Foz. E lembramos que já estamos há 5 dias do evento. A professora Alzira Gesen falará sobre a sua conferência, Pilares da Autoconscienciometria. Olá, pessoal, boa tarde. Nesta conferência Pilares da Autoconscienciometria, estaremos abordando uma metodologia conscienciométrica. Como se faz uma auto e uma heteroavaliação? Qual o modo, a forma de se fazer de fato uma autoavaliação, uma autochecagem ou uma autoestimativa conscienciométrica? Venha, participe conosco desta jornada. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Pacto Multidimensional, especialidade Cosmoeticologia. Autor, professor Hernande Leite. Obrigada e boa tarde a todos.